Olá, bom dia, que Deus abençoe este dia, que Deus abençoe todos aqueles que estão num propósito da leitura das Escrituras Sagradas. E vamos hoje iniciar o livro de Lucas, capítulo 1, nós vamos falar de Lucas, capítulo 1 é muito forte. Vamos lá, Lucas era um médico, né? E ele acompanhou o apóstolo Paulo em grande parte da sua viagem missionária. Então, ele acompanhou o apóstolo Paulo. Lucas escreve aqui o evangelho, que é fruto de uma pesquisa intensa. Então você vê que o livro de Lucas é um livro organizado, que o que nós vamos aprender aqui e ler não vai ter nos outros evangelhos, somente no livro de Lucas, do evangelho de Lucas, porque de uma forma intensa ele pesquisou, ele acompanhou e ele foi escrevendo tudo. E isso é muito bom, que aqui nós aprendemos mais, né? Então é muito organizado, ele traz aqui os detalhes que os outros evangelhos não vai ter. Então fala aqui que sobre a vida de Jesus, de uma forma detalhada. Lucas vai escrevendo aqui para os gregos e ele tem um propósito de apresentar Jesus como homem perfeito. E Jesus é um homem perfeito, um homem santo. Essa é a visão que Lucas, no seu livro, vai passar. O capítulo 1 fala do nascimento de João Batista e do Senhor Jesus, do verso 1 do verso 4. Então, ele vai falando aqui para o homem aqui, Teófilo, né? Que diz assim, vamos lá. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nós fomos transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, o excelentíssimo Teófilo. Então ele foi um responsável, né? E não é fácil, não foi fácil, como ele está falando aqui, né? Investigar tudo de uma forma cuidadosamente, para que tenhas a certeza das coisas que foram ensinadas. No verso 5 fala o nascimento de João Batista é predito. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, diga de passagem, um sacerdote que tinha uma vida muito bonita diante de Deus, que andava nos caminhos de Deus. E está aqui junto, ambos, Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. E a função do sacerdote aqui era de Zacarias, era interceder pelo povo. Ele fazia as orações ali no templo, fazia as orações e pegava os pedidos do povo também e apresentava diante de Deus. E as pessoas ficavam do lado de fora, esperando o sacerdote trazer as boas novas. Neste dia, antes de Zacarias ele sair, ele encontrou o anjo Gabriel. Diz assim, certa vez, estando no serviço do seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdote, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. No santuário, desculpa. Ele entrou no santuário, ele foi escolhido para entrar, acender um incenso, orar pelo povo. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora.
enquanto o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho e lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais para os filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher de idade avançada. Zacarias, diante daquela situação, ele acabou duvidando. E o anjo Gabriel falou: Enquanto o seu filho não nascer, você vai ficar mudo. Somente quando o seu filho nascer, você vai voltar a falar. Então, Zacarias, diz a Bíblia, que ele ficou mudo. Ele recebeu a visita do anjo Gabriel. Que coisa gloriosa. Um homem que tinha uma vida muito bonita diante de Deus, que era um servo de Deus, que era temente a Deus. Por isso que nós temos que crer. Fiel foi aquele que fez a promessa. Então, o anjo veio e ele falou: Você vai ter um filho. Ele falou: Como? Sendo que eu e minha esposa somos velhos e ela é estéril. Então, ele ficou mudo. Creia que a sua vitória vai chegar. Creia, pode ter certeza que o impossível vai acontecer. Aqui no verso 26, também fala do anúncio do nascimento do Senhor Jesus, a diferença de João Batista e do Senhor Jesus era de 6 meses. Então, aqui Maria estava compromissada com José, a casar com José, né? E veio o Espírito Santo e falou: Você também vai dar à luz. É muito forte. Aqui no verso 26 é uma história linda, linda, muito linda mesmo. Olha o que diz aqui o verso 26. No 7º mês, Deus enviou o anjo Gabriel. Tá na hora da gente pedir também que Deus venha enviar esse anjo Gabriel, porque eu tô vendo aqui que ele trouxe boas notícias, tanto para Zacarias como para Maria. E da cidade da Galileia, uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não temas, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu nome jamais terá fim. Amém? Perguntou-lhe Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? Então o anjo explicou que é o Espírito do Senhor. E isso daqui, essa visitação é algo extraordinário. Do verso 39 ao 45, também a visita de Maria a Isabel, quando ao encontro, de 2 gerações. Tanto Isabel, que era um pouco mais, tinha uma idade mais avançada, e como também Maria, que era jovem. E quando Isabel vai saudar Maria, a barriga de Isabel, ela dá um pulo. E ali Isabel é tipo o nenenzinho chutando ali,
porque a Bíblia fala que Isabel ficou cheia do Espírito Santo quando foi saudar Maria, né? O bebê vai saltar cheio do Espírito Santo. Então, é algo glorioso. Olha aqui o 45, o que diz aqui, ó. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi para a cidade, na região montanhosa da Judéia, onde encontrou a casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendito é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Amém? Só de uma saudar a outra, Isabel ali ficou cheia do Espírito Santo, porque é algo divino, é algo glorioso. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquele que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Amém? E aqui no verso 46 fala do cântico de Maria, o espírito de gratidão que ela tinha, né? Poxa vida, porque nós somos um vaso de barro, mas carregamos algo precioso dentro de nós, que é a presença de Deus. Então aqui o cântico de Maria é muito bonito. Você pode ler. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus. Ó meu Senhor, pois atentou para a humildade da tua serva, e agora em diante de todas as gerações me chamarão bem-aventuradas. Amém? Isso aqui é muito forte. Aqui do verso 46 ao 56, o cântico de Maria, a sua gratidão, agradece pela misericórdia e a fidelidade de Deus. No verso 57 ao 66, o nascimento do João Batista, né, que vai preparar o caminho para o Senhor Jesus. O precursor vai preparar o caminho. Então, João Batista, ele preparou o caminho para o Senhor Jesus. Então, aqui no verso 77 a 80, então todos ficaram maravilhados. Está aqui também o cântico, está aqui o 77, deixa eu achar aqui, verso 77, o cântico de Zacarias, que também ficou com aquele espírito de gratidão, de ser e de receber tamanho milagre. O cântico de Zacarias, seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel. E esse tem que ser o espírito, ou o cântico de Maria, o cântico de Zacarias. Hoje em dia, são poucas as pessoas que têm essa gratidão. As pessoas se lembram de Deus quando elas estão atribuladas, desesperadas, angustiadas e aflitas. Mas quando recebe a bênção, são poucas as pessoas que têm essa fé, essa gratidão, essa humildade para reconhecer que quem deu para ela, quem fez para ela, quem abriu a porta, quem mudou a situação, quem deu condições, foi o próprio Deus. E que todos nós venhamos ter esse espírito de gratidão. Então, o capítulo 1, ele termina aqui com um cântico de Zacarias, profetizando e adorando a Deus pelo seu filho que nasceu para preparar o caminho para o Senhor Jesus. Amém? E eu vou deixar para amanhã a gente falar acerca do capítulo 2 e o capítulo 3, que também é algo glorioso. Eu quero esmiuçar mais aqui, que vai falar do nascimento do Senhor Jesus. Os pastores, os anjos, tem aqui também o capítulo 3, fala de João Batista prepara o caminho. Então é muito bom a gente ler e aprender acerca disso, tá bom? Nós vamos ficando por aqui.
com a nossa participação. Que Deus abençoe a todos. Lembrando a todos que hoje é o nosso culto do sobrenatural. Nós estamos no mês profético de Daniel e eu aguardo por todos vocês. Aqui na Avenida Guapira, no Tucuruvi, 815, às 19h30. E se amanhã, Deus permitir, nós vamos estar aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, falando de Lucas, capítulo 2 e capítulo 3. Deus abençoe seu dia. Até mais.